Vamos a Abacuque. Vamos a Abacuque. Saímos de Naum, entramos em Abacuque e Abacuque, como todos os profetas que temos estado a ver, eles foram chamados para viver em tempos difíceis, tempos de turbilhão. São razões completamente diferentes das nossas hoje, mas nós estamos também num mundo em turbilhão por razões bem diferentes. Nós, pelo menos neste canto do mundo, bem diferentes das dos profetas, mas ainda assim turbilhão. E só para contextualizar, Abacuque, ele viveu numa época e profetizou numa época em que a cadeira do poder no mundo já tinha mudado, o jogo de cadeiras já tinha produzido uma mudança. E lembram-se que em Naum, o profeta Naum profetizou no tempo do Império Assírio, era o império mais poderoso do mundo. No tempo do profeta Abacuque já tinha havido uma transição, uma mudança da cadeira do poder, e eram os babilónios, também chamados os caldeus, que estavam a dominar o mundo todo. Já se tinham apoderado do império, daquilo que era o Império Assírio, já tinham dominado o Império Assírio. E os hebreus, o povo de Israel, estava sob o domínio. O Reino do Norte já tinha ido, né? Já tinha sido conquistado pelo Império Assírio. Estavam no domínio dos assírios, passaram para o domínio dos babilónios. Não se pode dizer que tenha havido grande evolução, né? Do domínio de um para o domínio do outro. E então eles estavam basicamente na mesma situação, embora Abacuque ele profetizou no Reino do Sul, em Judá. E em Judá ainda não tinham sido conquistados como o Império, como o Reino do Norte, Israel. Então eles estavam na ameaça. Né? Eu não sei se alguém aqui já viveu na ameaça, né? Na ameaça de uma nuvem negra que está ali no horizonte e que a gente está a ver que se está a aproximar, né? E que está-se a aproximar rápido. Não sei se conseguem relacionar-se com esse tipo de experiência. Né? Estamos a ver uma nuvem negra que se está a aproximar muito rápido. Era assim que o povo de Judá estava a viver. Eles já estavam a pagar tributo, já estavam sob opressão e pouco tempo depois, alguns anos depois, não muitos, aí uns 20 anos depois de Abacuque, de profetizar, o povo de Judá, o reino de Judá, iria ser também varrido pelo Império Babilónico. Então eles estavam a ver uma ameaça e essa ameaça estava a se aproximar e ia-se mesmo consumar. Mas o livro de Abacuque é um livro muito interessante. Eu já tinha lido algumas vezes, mas já foi há muito tempo. Eu não me lembrava muito bem como este livro é tão... é especial no sentido em que é um pouco diferente dos outros profetas. Não muito, mas um pouco diferente. Porque o livro de Abacuque é um diálogo. É assim um misto. É um salmo. É como se fosse um salmo. E fez-me lembrar os salmos, porque o profeta desabafa e questiona Deus e desabafa as suas angústias diante de Deus. E fez-me lembrar também o livro de Job, porque ao mesmo tempo que o profeta desabafava as suas angústias, Deus também ia respondendo. Então forma-se um diálogo entre Deus e o profeta, que a mim fez-me lembrar o livro de Job. Job estava noutra situação, mas era também uma situação da aflição. E isto fez-me lembrar também que nós podemos falar com Deus, né? Nós podemos desabafar com Deus. Foi logo uma das primeiras coisas que me fez lembrar o livro de Abacuque, que são só 3 capítulos, mas nós podemos desabafar com Deus, nós podemos colocar as nossas questões, as nossas perguntas a Deus. E Ele muito pacientemente, Ele nos responde, Ele nos forma ao nos responder. E é isso que Ele faz com Abacuque. Ele responde e fala com Abacuque e vai formando Abacuque. Vai transformando Abacuque. E é isso que Deus quer fazer connosco. O livro de Abacuque, podemos resumi-lo assim. É um diálogo. O profeta tem uma pergunta. Ele tem basicamente uma pergunta que o incomoda profundamente. E Deus tem respostas.
Ele tem respostas. Ele tem uma resposta que se desdobra em vários elementos que nós vamos ver, cada um deles. Vamos ler Abacuque. Já agora, nós não sabemos muito sobre Abacuque. Aliás, sabemos, por causa do contexto histórico, sabemos quando é que ele profetizou, mais ou menos, foi no fim do século VII. Portanto, aí no ano 600 antes de Cristo, 600 e qualquer coisa antes de Cristo, mas não sabemos mais nada dele. Acredita-se, porque como o livro é assim em tom de salmo, e aliás, depois vamos ver no fim do capítulo 3, Abacuque diz, no fim do capítulo 3, só para eu não me enganar, ele diz ao diretor do coro, com acompanhamento de instrumentos de cordas. Portanto, o capítulo 3 é mesmo para ser cantado. Não é? Então acredita-se que Abacuque era um profeta, mas era um profeta do templo. Era um levita. Acredita-se que ele era um levita, que era a tribo, que era o grupo de pessoas que tinha a seu cargo a ministração no templo. O louvor a Deus, que tinha de estar permanentemente a ser tocado, não é? Com instrumentos, a ser cantado. E isso é muito interessante. E já agora o nome de Abacuque, a tradução mais provável de Abacuque é abraço. Não é? Então, se forem dar um abraço a alguém, podem dizer, dá cá um Abacuque, não é? Porque vai ser apropriado. Ou dá cá um abacuquinho, não é? Se for um abracinho. Vamos ler Abacuque. Abacuque, vamos começar aqui no capítulo 1, começar pelo princípio, é sempre bom. E diz assim, mensagem revelada por Deus ao profeta Abacuque. Quanto tempo mais, Senhor, tenho de clamar por ti sem que me escutes? Até quando denunciarei diante de ti a violência sem me vires libertar? Porque me fazes ver tanta maldade e encontrar tanta injustiça. De facto, só vejo diante de mim opressão e violência, lutas e desordens. Não se cumpre a lei, nem se respeita o direito. O mal persegue o bom e a justiça é falsificada. Então estes primeiros versículos dizem-nos logo qual é a queixa do profeta. Aliás, pelo menos na tradução da Bíblia para Todos, que é uma tradução em português de Portugal que nós normalmente usamos, que eu normalmente uso, o subtítulo é Queixa do Profeta. Não sei qual é o subtítulo que tem aí na vossa tradução, na tradução que estão a ver, mas é Queixa do Profeta. Então nós vemos logo qual é a queixa do profeta. Qual é a queixa do profeta? O profeta, basicamente, a pergunta dele é esta. Porquê é que Deus demora tanto em nos libertar do mal? Porquê é que Deus tarda? Não é? Quanto tempo, diz ele, tenho que clamar por ti sem que tu me escutes? Até quando é que eu vou denunciar a violência sem me vires libertar? Até quando, Senhor? Porquê é que estás a demorar tanto? O que é preciso acontecer para tu decidires intervir? Nunca nenhum de nós fez estas perguntas a Deus, pois não? Foi só o profeta Abacuque, é só o profeta Abacuque. Não, todos nós fazemos estas perguntas a Deus. Fazemos perguntas a Deus normalmente quando estamos em aflição. Quando estamos na boa, quando as coisas estão a correr bem. Não fazemos muitas perguntas a Deus, está tudo na paz. Não é? Tudo em paz. Mas quando estamos em aflição, aí começamos a fazer perguntas a Deus. Certo? Esta então é a pergunta, e é a pergunta, é a nossa pergunta, muitas vezes, é a pergunta durante toda a história humana. Como eu falava, no livro de Salmos, há muitas perguntas destas. Não é? Quem conhece o livro de Salmos sabe disso. O Salmo 10, por exemplo, no Salmo 10 o salmista diz, ó Senhor, porque ficas tão distante e te escondes nos tempos da angústia? O homem mau adora os seus próprios apetites e o ambicioso despreza o Senhor. Não é? Esta revolta da violência crescer. E Deus parece que está impávido e sereno. Job, o livro de Job também, ele faz perguntas a Deus. Não é? Faz perguntas semelhantes a esta. Não é? Job diz assim a Deus no capítulo 3, versículo 20. Porquê é que ele dá a luz a um desgraçado e vida a quem tem a alma amargurada? Não é? Job até pergunta, mas porquê viver? Se a vida é tão difícil, se há tanto sofrimento. Então esta pergunta, se Deus é bom, porquê é que Deus não acaba logo com o sofrimento? É uma pergunta, é um dos maiores obstáculos à fé para muita gente, aliás. Se Deus é tão bom, porquê é que Ele não acaba com o sofrimento? Se Deus é bom e todo-poderoso,
realmente, porque é que ele não acaba com o sofrimento? Não é? Se Deus não acaba com o sofrimento, das duas uma, ou é porque ele não é bom, ou é porque ele não tem poder. É esse o obstáculo para muita gente. Não é? Porque se Deus fosse bom realmente e todo-poderoso, então porque é que ele não haveria de acabar rapidamente, logo assim, no abrir e fechar de olhos, com o sofrimento, com tanto sofrimento que há no mundo? E Deus, o que é que ele responde? Qual é a resposta de Deus a Abacuque? E a resposta de Deus para nós? Vamos continuar, versículo 5. Olhem, isto já é o Senhor a falar. Olhem para as nações vizinhas e ficarão espantados com o que veem. Vou mostrar-vos coisas que nem acreditariam se alguém vos-las contasse. Irei pôr em pé de guerra os caldeus, que são um povo cruel e pronto para percorrer o vasto mundo, conquistando terras que lhes não pertencem. Eles espalham o medo e o terror. Eles mesmos é que decidem o que é a justiça e a honra. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, são mais esfomeados que os lobos do deserto. Os seus cavaleiros vêm de longe, como águias que se lançam, de asas abertas sobre a vítima. Todos se entregam à rapina, cobiçando tudo o que aparece à sua frente. Os prisioneiros que apanham são tantos como a areia. Desprezam os reis, fazem troça dos governadores e riem-se das fortalezas. Pois levantam rampas de acesso e conquistam-nas. Como o vento, eles mudam de rumo. Cometem o erro de apenas reconhecer como Deus a sua própria força. O que é que Deus, qual é a resposta divina? Não é? Na tradução da Bíblia para Todos diz resposta divina. Qual é a resposta divina a Abacuque? Ou a primeira parte da resposta divina a Abacuque? Olha, a primeira resposta é esta. Espanta-te com o que vês. Aqui no versículo 5. Olhem para as nações vizinhas, espantem-se, fiquem espantados. Deus diz assim, olha à tua volta. Mas toma mesmo atenção. Toma mesmo atenção. Não enterres a cabeça na areia. Olha e vais ver coisas espantosas. Não são coisas boas. Não são coisas boas. Deus diz a Abacuque e diz ao povo de Israel e diz a nós, encara o sofrimento. Encara mesmo. Encara mesmo as ameaças. Encara o mal. De frente. Olha, tu precisas ter consciência do que é que está à tua volta. Tu precisas ter consciência do mundo em que vives. Tu precisas ter consciência do sofrimento que anda aí. Da aflição. Não é por acaso que Deus diz que nós temos de chorar com os que choram e alegrar-nos com os que se alegram. Como é que nós nos vamos alegrar? Como é que nós vamos chorar com os que choram se nós não olhamos à volta e não vemos? Então a primeira parte da resposta de Deus é olha, espanta-te com o que vês, espanta-te mesmo. Porque são coisas difíceis de acreditar. Não é? Nós podemos olhar também, não é? Olhar à nossa volta. Quem é que dizia há 2 anos atrás, não é? Há 2 anos atrás, estamos agora no fim de janeiro. Há 2 anos atrás, quem é que dizia que íamos estar assim como estamos hoje? Todos de máscara aqui, não é? Com pessoas isoladas em casa, famílias inteiras isoladas em casa. Uma sociedade inteira que já esteve isolada. Olha à volta, espanta-te com o que vês. Porque nós vivemos num mundo em turbilhão. Vivemos mesmo. Não é para enterrar a cabeça na areia, é para olhar. E repara como o mal, como Deus diz a Abacuque para olhar para os caldeus, para os babilónios, que eles é que decidem, no versículo 7, eles é que decidem o que é a justiça e a honra. Eles fazem as próprias regras. Eles não querem saber de Deus e dos seus mandamentos e da sua lei. Eles não querem saber de nada disso. Eles espalham o medo e o terror. Olha, espanta-te com isso. Repara no poderio deles. Versículo 8. Os cavalos mais ligeiros que os leopardos. O poder do mal. Repara no poder do mal. Repara como o mal tem poder neste mundo. Repara nisso. E repara no grande erro. O grande erro que este mundo comete. O grande erro que os inimigos de Deus cometem. No versículo 11. Cometem o erro de apenas reconhecer como Deus a sua própria força. Porque é fácil reconhecer como Deus a própria força humana. É fácil quando essa força está no auge. É fácil quando estamos
estamos em pleno uso das nossas faculdades. Quando estamos na mão de cima. É fácil. Esse é o erro básico. Não é? É o erro básico da humanidade. É achar que a sua força é o próprio Deus. É colocar-se a si própria no lugar de Deus. Esse é o erro básico. Cuidado. Igreja, cuidado. Porque Israel caiu nesse erro. Inúmeras vezes. Nós caímos nesse erro. Inúmeras vezes. A igreja cai nesse erro. Inúmeras vezes. O erro de achar que nós é que fazemos as coisas acontecer. Que nós é que somos o motor. Que é a nossa força, a nossa inteligência, as nossas capacidades. Na nossa própria vida. Cuidado. No momento em que nós deixamos de depender de Deus e achamos que que a nossa força é que é Deus, começa a nossa ruína, a nossa desgraça. Então, cuidado. Agora, esta resposta não nos satisfaz. Não é lá muito satisfatória. Não é? Deus, porquê é que não acabas com o sofrimento? Espanta-te com o que vês. Não sei quanto a vocês, mas para mim não é muito satisfatório, nem para Abacuque, e por isso ele continua. Vamos continuar. Versículo 12. Porque para ele não fazia sentido, ainda não fazia sentido. Então ele diz, no versículo 12, porém tu existes desde sempre, ó Senhor. És o meu Deus santo, não morreremos. Ó Senhor, meu rochedo, que escolheste os caldeus para exercerem justiça e como aviso os estabeleceste. Os teus olhos são tão puros que não podem consentir o mal, nem ter gosto em observar a iniquidade. Porque ficas então em silêncio ao veres os maus a destruírem aqueles que são inocentes. Porque tratas os homens como os peixes do mar ou como os bichos que não têm dono. Os caldeus apoderam-se das outras nações, como o pescador se apodera do peixe que apanha com um anzol e com a rede, e sentem nisso enorme alegria. Por isso adoram as suas próprias redes e queimam perfumes em sua honra, pois é com elas que recolhem comida saborosa e abundante. Continuarão eles a pescar com as suas redes e a massacrar sem compaixão as outras nações? Deus, parece que Abacuque estava aqui a começar bem. Não é? Ele diz, tu existes desde sempre, Senhor. Tu és o meu Deus santo, não morreremos, és o meu rochedo. Mas depois, porquê? 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 Porquê é que tratas os homens como os peixes do mar? Porquê é que ficas em silêncio ao ver os maus a destruírem aqueles que são inocentes? Porquê, Deus? Não é? Abacuque parece que já está a confiar, mas ainda não, realmente. Há muitos porquês na cabeça dele. Muitos porquês. Muito inconformismo com Deus e o seu plano. Ele não se conforma. Ele não se está a conformar com aquilo que deve ser o plano de Deus. Se as coisas estão a acontecer assim, se Deus está a permitir que as coisas aconteçam assim. Ele não se conforma com isso. Ele diz, os teus olhos são tão puros, no versículo 13, que não podem consentir o mal. Então, Deus, se tu és isso tudo, se és bom, se és santo, porquê? Porquê é que ficas em silêncio? Porquê é que tratas os homens como os peixes do mar, como os bichos que não têm dono? Não é? Os caldeus andam para aí a fazer o que querem às outras nações. E nós sabemos que os caldeus eram como os assírios antes deles, eram impiedosos e varriam as nações. Era a sede do poder. E sabemos, e Abacuque, ele já tinha bem consciência, portanto estava mesmo perto a ameaça da Babilónia. Estava mesmo perto de lá. Mesmo perto dele. E ele termina, Deus, no versículo 17, quanto tempo é que o massacre vai continuar? Quanto tempo é que eles vão continuar a massacrar sem compaixão as outras nações? Quanto tempo, Deus? Quanto tempo? Nós fazemos este tipo de perguntas a Deus? Quanto tempo mais? Deus, quanto tempo é que aqueles que me tratam mal vão continuar a tratar? Quanto tempo é que aqueles que fazem troça da minha fé vão continuar a fazer? Quanto tempo é que aqueles que pisam os inocentes? Quanto tempo é que aqueles que pisam os pobres? Quanto tempo é que aqueles que pisam os oprimidos vão continuar a ter toda a liberdade para fazer isso? Quanto tempo, Senhor? Nós fazemos estas perguntas.
Quanto tempo é que eu vou ter esta ameaça sobre a minha vida? E ansiamos por uma resposta. Queremos uma resposta de Deus? Queremos? Então Ele dá. Podemos não gostar da resposta de Deus, mas Ele vai dar. Ele dá a resposta. Ele não nos deixa sem resposta. A resposta está na Sua palavra e no Seu Espírito que fala connosco através da Sua palavra. Agora, nós queremos ouvir a resposta, mas há duas condições. Duas condições que temos de reunir para poder ouvir. E isso está no capítulo 2. Essas condições estão no capítulo 2. Vamos virar a página. Capítulo 2, no versículo 1. O que é que Abacuque diz? Vou estar atento e vigilante, como sentinela no seu posto, para ouvir o que o Senhor irá dizer e que resposta irá dar às minhas queixas. Então Abacuque, ele podia estar inconformado, mas ele ainda sabia que tinha de ouvir. E esta é uma condição, estas duas condições são essenciais. Não é? Por um lado, estarmos atentos e vigilantes, não com a cabeça enterrada na areia para nos aliarmos da realidade. E, atenção, ouvir o que o Senhor irá dizer, que resposta é que Ele dá. Porque às vezes estas condições parecem óbvias, mas às vezes nós... E estamos a viver tempos em que isso é muito corrente, em que nós quase que idolatramos a dúvida. Quase que a dúvida se torna o nosso Deus. Nós às vezes dizemos que queremos respostas, mas não queremos realmente respostas. Queremos continuar com dúvidas. Como se a pergunta fosse Deus. Porque nós vivemos em tempos em que perguntar é humilde e responder é arrogante. Nós vivemos tempos em que fazer perguntas é sinal de humildade, mas dar respostas às perguntas, isso já é sinal de arrogância. Porque nós vivemos tempos em que não há certo nem errado, em que não há verdades absolutas. E quando alguém responde a alguma pergunta, está a dizer algo que é verdade. Está a afirmar uma verdade. E então isso é visto como uma arrogância. O facto de haver respostas. E nós estacionamos na dúvida. Estacionamos ali. Temos dúvidas. Porquê? E ficamos ali. E nem queremos ouvir respostas. Queremos continuar ali. A dúvida é um lugar confortável também. É um lugar confortável. Porque pelo menos não recebemos respostas que não gostamos. Então a dúvida pode ser um lugar muito confortável. É muito mais confortável do que recebermos respostas que não gostamos. Que nos obrigam, que nos confrontam, que nos obrigam a examinar a nossa vida, que nos obrigam a encarar aquilo que está mal. Que nos dizem aquilo que Deus diz a Abacuque. Capítulo 2, versículo 2. O Senhor falou-me então deste modo. Escreve sobre tabuinhas de barro aquilo que te vou revelar, de modo que se leia claramente. Ainda não chegou o tempo de se realizar esta visão, mas não deixará de se cumprir. Espera com confiança, mesmo que pareça demorar, pois chegará o seu momento próprio. Eis que o homem de más intenções não sobreviverá, e o arrogante não tem a vida certa nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Primeira coisa, vamos partir isto aos bocadinhos. Primeira coisa... Resposta de Deus, toma nota, não te esqueças. Toma nota. E não te esqueças. Não estejas um dia a fazer perguntas e a ter respostas e no dia a seguir a fazer a mesma pergunta. Por favor, avança. Avança, não fiques encravado. Não te esqueças. A memória é uma coisa preciosa. Não é? E por isso é que Deus, Ele repete tantas vezes a mesma coisa. A palavra de Deus é tão repetitiva. Sabem porque é que nós precisamos que nos repitam as coisas? Porque nós esquecemos-nos das coisas. Então precisamos que nos martelem a mesma coisa. Dia a dia. Hora a hora. Para nos refrescar a memória. Porque nós somos muito propensos a esquecer. Então não te esqueças. Escreve, toma nota. Por favor, avança.
Toma nota que é para avançares e não estás sempre a fazer a mesma pergunta uma e outra vez. Avança. Outra resposta que nós não gostamos nada. Pelo menos eu não gosto. Não sei se vocês gostam. Já estávamos aqui a ouvir a Conceição a dizer exatamente isso. Espera, espera, espera. Espera com confiança. Quem é que gosta de esperar? Ninguém. Não é? Então, mas Deus diz espera. E nós não gostamos desta resposta. Nós queremos que Deus faça já aquilo que achamos que Ele deve fazer. Que Ele faça já aquilo que Ele diz que vai fazer. E isso não é mau. Não é? Por alguma coisa, João, em Apocalipse, ele diz, vem Senhor Jesus. Não é? E nós temos esse chamado para dizer, vem Senhor Jesus. Nós queremos que Jesus volte, nós queremos que Ele venha. Certo? Nós queremos, então não é mau querer que Deus faça aquilo que Ele disse que ia fazer. Já não é tão bom querer que Deus faça aquilo que nós achamos que Ele devia fazer. E que Ele se calhar nunca disse que ia fazer. Isso é que já não é tão bom. É mau até. Então, temos aqui duas respostas que não gostamos. Toma atenção, lembra-te, não te esqueças, aponta, escreve, toma nota. E outra resposta, espera com confiança, ainda que pareça demorar. Mas temos uma garantia. E aqui a coisa já nos começa a dar mais alguma segurança. Temos uma garantia. O homem de más intenções não sobreviverá. As ameaças vão ter um fim. Os inimigos de Deus não sobreviverão. Calma. Podemos ter esta segurança. Deus garante-nos que o mal será erradicado. Deus garante-nos que o mal será destruído. Quem é que sobreviverá? Quem é que viverá? Então, o justo, pela sua fé viverá. O justo pela sua fé viverá. Deus, no resto do capítulo 2, ele fala a Abacuque sobre alguns exemplos, nós não vamos ler, mas fala sobre alguns exemplos de pessoas, tipos de pessoas que não sobreviverão. Pessoas que no tempo do julgamento de Deus, quando Deus vier julgar o mundo, quando Deus exercer julgamento, não sobreviverão. Pessoas que se dão a certos tipos de mal. Ele fala aqui de alguns exemplos, podia haver outros, há muitos outros. Não é? Ele fala dos orgulhosos, no versículo 5. No versículo 6 ele fala de quem enriquece à custa de roubos, apoderando-se dos bens de outros. Versículo 12, quem constrói uma cidade com sangue e a edifica através da injustiça. No versículo 15, quem dá a beber aos vizinhos vinho misturado com veneno, para fazer troça deles, para os ver nus e os humilhar. O homem, versículo 18, que confia em divindades que não falam e que ele próprio fez com as suas mãos. Não é? E Abacuque diz, ai de quem pede um ídolo de madeira que desperta, ou uma pedra muda que se levante. Será que os ídolos ensinam? Na verdade nada podem dizer. Não têm vida, mesmo cobertos de ouro ou prata. O Senhor, porém, está no seu santo templo, que a terra inteira guarde silêncio diante dele. Então são alguns exemplos de arrogância humana, exemplos de pecado humano. E quem se entrega a estas coisas, todos nós cometemos estes erros. Todos nós somos orgulhosos, todos nós somos maus, muitas vezes. Não é? Todos nós construímos ídolos, facilmente. Ídolos, coisas que competem com Deus pelo primeiro lugar na nossa vida. Ou coisas que nos desviam de Deus, que nós permitimos que nos desviem de Deus. Todos nós cometemos estes erros, mas quem não sobreviverá é quem se entrega a estes pecados, quem se entrega a estas coisas. Quem vive para estas coisas em vez de viver pela fé. O justo sobreviverá por causa da sua fé. É só pela fé. Vamos a Romanos. Romanos 16. Romanos 1, 16. Vamos ler estes dois versículos, 16 e 17. Vamos ver, o justo vive por causa da sua fé. Mas a fé em quê? Fé em quê?
Romanos 1, 16, 17. Diz assim: não me envergonho do Evangelho. Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Nele se revela a justiça de Deus por meio da fé. Como está escrito, aquele que é justo, pela sua fé, viverá. Paulo cita Abacuque. Aliás, Abacuque é citado 3 vezes. Esta passagem de Abacuque, o justo pela sua fé viverá, é citada 3 vezes no Novo Testamento. Este versículo é chave, nós já vemos isso. É citado em Hebreus, em Gálatas e em Romanos. Esta passagem. Já estamos a ver o quão importante isto é. O justo é só pela sua fé que ele viverá. Aliás, o justo só é justo porque a fé o justifica. Porque Deus o justifica através da fé. Porque senão não há hipótese de ninguém ser justo se não for justificado, tornado justo por Deus, ao colocar a sua fé nele. Só crendo no Evangelho. A fé é no Evangelho de Cristo. A fé é em Cristo e na sua mensagem. É o que Paulo diz aqui. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Só o Evangelho é o poder de Deus. Só o Evangelho é a salvação. Só assim é possível ter vida. Só assim é possível sobreviver. Não há um justo sequer. Não há um, diz o salmista. Todos se extraviam, todos se desviam de Deus. Não há um sequer. A única hipótese é crer no Evangelho. A oportunidade de salvação é esta. Crer no Evangelho e viverás pela fé. Pela fé. Então a resposta, vamos resumir. Okay? A resposta de Deus à pergunta de Abacuque: quando é que o mal vai passar? Quando? Quando é que o mal vai passar? Quando é que vais finalmente resolver isto? Resolver esta situação difícil, Deus? Quando? Vamos resumir. A resposta de Deus. Primeiro, preocupa-te em estar atento ao mundo à tua volta. Olha para o mundo e vê o sofrimento. E lida com isso. E Deus chama a sua igreja para lidar com o sofrimento. Em oração e em ações práticas de amor e justiça. Deus chama-nos para olhar e para intervir no mundo. Segunda, atenção à minha palavra. Guarda no teu coração. Escreve, toma nota. Toma nota da minha palavra. Olha para a minha palavra. Queres respostas? Vai à palavra. Não inventes. Não inventes. Vai à palavra. Está lá tudo. As respostas estão todas lá. E não vais só uma vez. Vai uma, vai duas, vai três. Vai a tua vida toda. É isso que Deus nos diz. Vai a tua vida toda. Escreve, anota. Decora, memoriza. Não te esqueças. Terceiro, espera com confiança. Calma. Espera. Descansa. Descansa em Deus. Ele tem tudo controlado. Ele tem tudo controlado. Quem está em isolamento em casa, espera com confiança. Deus tem tudo controlado. Não é? Não fiques aflito, não vamos ficar aflitos. Deus tem tudo controlado. E se estivermos aflitos, vamos a Deus em oração. Não é? Vamos lançar sobre Deus a nossa ansiedade. Eu preciso disto. Não é? Porque para mim é uma aflição, dia após dia. A incerteza. Não é? A incerteza. Fazemos um culto, fazemos 2 cultos, vai haver atividade, não vai haver atividade, a pessoa está doente, precisa de ajuda, agora mais um, agora mais uma família, mais 2 famílias, mais 3, mais 4, mais 5. E nós precisamos de descansar. Precisamos de descansar em Deus. Nestes dias, a nossa maior necessidade é essa. Descansar em Deus. Saber que Ele tem tudo controlado. Descansar em Deus porque conhecemos, porque conhecemos a sua palavra, porque conhecemos as suas promessas, porque conhecemos a sua natureza, porque Ele nos promete paz. E nós esperamos com confiança. E 4, preocupa-te com a tua fé. A fé é que te vai salvar. A fé em Cristo é que salva. A fé no Evangelho é que salva. Então, cuida da tua fé.
Investe na tua fé. Desenvolve a tua fé. Através da palavra, através da oração. Põe a tua fé em prática com aqueles que precisam. Não basta dizer vamos orar, é preciso dizer precisas de alguma coisa. É preciso pôr em prática a fé. E isso é que desenvolve a fé. O que desenvolve a fé, claro, a palavra de Deus, nós baseamos a nossa fé na palavra, mas depois a nossa fé tem que crescer e ser tornada prática à nossa volta. Então é isso. E podemos estar seguros, como diz Abacuque em 2,14, podemos estar seguros de que toda a terra, como diz Deus, de que toda a terra ficará a conhecer a glória do Senhor tão completamente como as águas enchem o mar. Podemos estar descansadinhos. Deus vai fazer isso. Todo o joelho se dobrará, todo o olho verá, toda a língua confessará. Temos essa certeza? Temos que alimentar essa certeza e consolidar essa certeza a cada dia. Lendo a palavra diz-nos, a palavra descansa-nos, a palavra consola-nos, a palavra tranquiliza-nos. Agora, é muito importante nós percebermos e lembrarmos, também mais uma vez lembrar, já falamos disto a semana passada, é bom lembrar, os inimigos humanos de Deus são uma sombra de inimigos que estão por trás desses inimigos humanos. Os caldeus eram uma sombra. Os babilônios, os assírios, todos os impérios, os que vinham a seguir, os persas, os gregos, os romanos, todos eram sombras. Os nossos inimigos humanos, e temos inimigos humanos, os inimigos humanos de Deus, são uma sombra de outros inimigos sobre os quais nós lemos a semana passada em Efésios 6, versículo 11 e 12. Esta passagem é chave para nos ajudar a entender, a pôr as coisas em perspectiva. Não é? Há inimigos que governam todos os inimigos de Deus. Os inimigos que governam os inimigos de Deus. Os inimigos espirituais que governam os inimigos naturais. Os poderes das trevas que querem fazer avançar a escuridão. Que querem destruir os seres humanos. Querem que eles continuem a ser inimigos de Deus. Como nós somos, se não for pela fé. Como nós somos, se não for pela fé. Então, não nos vamos esquecer disto. Não é? Há poderes espirituais. Os inimigos de Deus que não se veem, os espíritos do mal que não se veem. É essa a expressão que é usada aqui em Efésios 6, 11, 12. E esses inimigos espirituais só podem ser combatidos com as armas de Deus, como também está lá em Efésios 6, e sobre as quais nós falamos a semana passada. E nunca é demais lembrar, porque nós esquecemos-nos facilmente. É oração, é encharcar tudo com oração. É a palavra de Deus. É o Evangelho. Essas são as nossas armas. E nós sabemos, estamos em vantagem. Porquê é que estamos em vantagem? Porque nós sabemos, Deus promete na sua palavra que Ele vai vencer. Deus promete na sua palavra que os seus inimigos vão ser destruídos. E essa vitória foi conseguida na cruz. Jesus já conseguiu essa vitória na cruz sobre todos os inimigos. E Abacuque podia estar descansado, porque pela sua fé em quem? Em Cristo. Ele e o seu povo iriam viver. Aqueles que colocassem a sua fé em Deus. Em Colossenses 2, 14, 15 diz isso. Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. Deus acabou com essa conta pregando-a na cruz. E venceu quem? As autoridades e os poderes. Humilhou-os publicamente, levou os prisioneiros em sinal de triunfo, por meio de Cristo. Então todos esses poderes já foram vencidos. E Cristo já os humilhou publicamente. Agora nós temos que ter a certeza de uma coisa. Nós estamos no lado certo. Temos que ter a certeza que estamos no lado certo. E temos que ter a certeza que chamamos outros para o lado certo. Porque só pela fé é possível ter vida. Só o justo viverá. E o justo é tornado justo pelo poder de Deus, que é o Evangelho da salvação. Já estamos a perceber as respostas de Deus? Abacuque também estava a perceber.
Abacuque estava a perceber e a prova de que ele estava a perceber é o capítulo 3. Então vamos virar a página para o capítulo 3 e vamos ver como Abacuque foi transformado, como nós precisamos de ser transformados. Abacuque 3. E este é o salmo. Esta é a música que Abacuque compôs. Okay? Abacuque compôs uma música depois de Deus falar com ele. E vamos ver o que ele tem a dizer. Oração composta pelo profeta Abacuque em tom de lamento. Ó Senhor, ouvi falar daquilo que tens feito e isso encheu-me de respeito para contigo. No correr dos anos, restaura a tua obra. No correr dos anos, torna-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Já repararam na mudança de Abacuque? Abacuque já não está a perguntar porquê, Deus? Porquê, Deus? Porquê? Quando? Abacuque está diferente. O discurso de Abacuque é outro. Ele clama a Deus. Ele fala cheio de respeito, cheio de temor. Temor do Senhor. E o que é que ele diz? Ele diz, no correr dos anos, restaura a tua obra. No teu tempo, Senhor. No teu tempo, faz a tua vontade. Já aprendemos a ter este discurso, a não ter o discurso do porquê, Senhor, a não estacionar aí, mas a ouvir a palavra de Deus e entender e confiar em Deus, confiar no tempo de Deus, dizer, Deus, faz no teu tempo, no correr dos anos, torna conhecida a tua obra, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Já aprendemos a orar assim. Deus, no correr dos anos, restaura a tua obra. No correr dos anos, faz a tua vontade. Mais, continuamos, versículo 3. Deus vem da região de Temã. O Deus Santo vem do monte Parã. A sua luz estende-se por todo o céu e a terra está cheia do seu esplendor. O seu brilho é como a luz do sol e da sua mão saem raios brilhantes que mostram o poder que nela se esconde. Abacuque aprendeu isto. Ele aprendeu, em vez de estar sempre a pressionar Deus, em vez de estar sempre a olhar para a sua necessidade, Abacuque aprendeu a olhar para quê? Para a glória de Deus. A luz que se estende por todo o céu, a terra está cheia do teu esplendor, o teu brilho é como a luz do sol. Já aprendemos isso? Já aprendemos a não ser egocêntricos, mas a contemplar a majestade do Senhor. Já aprendemos a não estar obcecados com as nossas necessidades. Que Deus faça rápido aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas já aprendemos a contemplar a sua glória. Acima de tudo. Não faz mal nós termos necessidades e colocarmos isso diante de Deus. Não faz mal. Aliás, Deus diz-nos para fazermos isso. Deus diz-nos para pedirmos. Sim. Mas o problema é quando nós ficamos obcecados com isso. Quando isso ofusca a nossa visão. E quando nós contemplamos a glória de Deus, nós vemos que a majestade está no controle. O Deus da majestade está no controle. Então eu descanso nas minhas necessidades, eu descanso. Eu sei que Deus, Ele é o Deus de toda a glória. Ele vai fazer aquilo que Ele quiser e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mais, versículo 5. À sua frente envia a peste e atrás dele vêm as doenças. Quando ele para, a terra treme. Quando ele olha, estremecem as nações. Desfazem-se as montanhas eternas, abaixam-se as colinas antigas, caminhos por onde ele outrora passou. Vejo o povo de Cuxã cheio de pavor e os habitantes de Madiã a tremerem de medo. É porventura contra os rios ou contra os mares que se inflama a tua ira, ó Senhor? Tu cavalgas sobre as nuvens no teu carro triunfante, preparas o arco e dispões as flechas, a terra abre-se e aparecem os rios, as montanhas tremem ao ver-te e logo as chuvas inundam a terra. O mar imenso faz ouvir a sua voz, ao lançar para as alturas as suas ondas. O sol e a lua não saem da sua morada, perante o disparo das tuas flechas flamejantes e a luz cintilante da tua lança.
Com a tua indignação percorres a terra e com a tua ira esmagas as nações. Avanças em auxílio do teu povo e do rei que tu escolheste, mas deitas por terra a casa do ímpio e pões a descoberto até os seus alicerces. Matas o chefe com as próprias lanças e o seu exército foge em dispersão, quando eles se precipitavam sobre nós com alegria para devorar uma vítima sem ninguém dar conta. Avanças pelo mar com os teus cavalos, no turbilhão das águas imensas. Ao ouvir tudo isto, fico cheio de medo. Tremem-se-me os lábios, curvam-se-me as pernas e todo o meu corpo fica sem força. Mas espero tranquilo esse dia de angústia que se ergue contra o povo que nos oprime. Abacuque aprendeu o quê? Que Deus, Ele tem todo o poder. Que Deus é muito mais poderoso do que qualquer império, do que qualquer ameaça. Ele aprendeu a esperar tranquilo o dia em que Deus vai pôr as coisas em ordem. Tranquilo. Já aprendemos a confiar no poder de Deus, a olhar para o poder de Deus, do que para as ameaças. Já aprendemos a não fazer das ameaças que são reais, as dificuldades que são reais. Já aprendemos a fazer delas, a pô-las no lugar, a perceber que elas não têm hipótese contra o poder de Deus. Que Deus, Ele não abrir e fechar de olhos, Ele faz, Ele transforma, é o Deus dos impossíveis. Ainda que tudo à nossa volta nos diga ao contrário. Já aprendemos isso, a confiar tranquilamente no poder de Deus. Tranquilamente. Finalmente, para terminar, Abacuque aprendeu a sentir alegria e felicidade no seu Deus. Versículo 17, esta passagem muito conhecida, muito citada, mas citada muitas vezes também fora do contexto. As figueiras não chegam a rebentar e as videiras não darão uvas. As oliveiras não produzirão os seus frutos, nem haverá nada para colher nos campos. Não haverá rebanhos de ovelhas, nem vacas nos seus corrais. Eu, porém, sinto alegria no Senhor e sou feliz com Deus, meu Salvador. O Senhor, meu Deus, é a minha força. Torna os meus pés ligeiros como os do veado e guarda-me em segurança pelas alturas. Abacuque aprendeu que a força de Abacuque é Deus. Que o suprimento de Abacuque é Deus. As figueiras não rebentam, as videiras não dão uvas, tudo está estéril, tudo é desértico, tudo é árido à nossa volta, mas sentimos alegria e felicidade no nosso Deus. Já não temos medo. Abacuque já não tinha medo. Aquela ameaça terrível que vinha aí, aquela nuvem negra que estava no horizonte. Ele estava feliz, alegre no seu Deus. Já aprendemos a sentir alegria no meio dos turbilhões? É isso que Deus quer fazer com a nossa fé. É assim que Deus quer maturar a nossa fé. Fazer-nos amadurecer. Este processo de Abacuque, este processo de Abacuque do capítulo 1 ao capítulo 3, é o processo de Deus que Ele quer fazer em nós, em cada um de nós, dentro de nós. E em nós como igreja também. E descansar no Deus que tem todo o poder, que tem toda a majestade. Bem, tudo isto que falamos. E Abacuque termina o último versículo. O que é que diz as últimas palavras do último versículo? Ao diretor do coro, com acompanhamento de instrumentos de cordas. O que é que Abacuque fez? Louvou ao Senhor no meio do seu turbilhão. Então faz isso. Louva ao Senhor no meio do teu turbilhão. É para louvar ao Senhor. Quando tudo à volta é seco e árido, aí é para sentir alegria e felicidade em Deus e louvá-lo no meio disso tudo, no meio da aflição. É assim, é este o povo que Deus quer formar, é para isso que Deus nos chamou, enquanto pessoas, enquanto famílias, enquanto igreja. Vamos ficar de pé.
Amém.